E o consumo de proteínas animais alternativas, como o ovo, tem crescido consideravelmente nos últimos tempos. Mas, diante desse aumento no consumo, o Instituto Ovos Brasil traz um dado preocupante. Cerca de 3% da produção de ovos no Brasil é perdida por causa de problemas nas cascas. Existem algumas soluções, como nutrição de aves, manejo térmico de granjas, limpeza e cuidados no transporte, que podem ajudar o produtor e comprador na redução da perda dos ovos. Vamos falar ao vivo com a diretora técnica do Instituto Ovos Brasil, Daniela Duarte. Oi, Daniela, bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata, tudo bem? Tudo jóia. E nesse Dia do Agricultor, obviamente, aí parabenizando, né, todos os nossos produtores de ovos aí de todo o Brasil. Essa importante proteína também que vem aí, sobretudo com um olhar bastante importante e atento dos consumidores, porque com essa viabilidade, né, a questão econômica se tornou aí uma excelente alternativa de substituição, por exemplo. Falando agora, né, sobre a questão dessa perda de fato, né? O que leva realmente à questão aí de quebra dessas cascas, principalmente, vem desde a parte ali do produtor, do manejo, da nutrição ali correta até a ponta final? Sim, Renata, trabalhar casca de ovo, né, é aí a nossa principal perda hoje nas granjas e são pontos que são trabalhados todos os dias com os produtores. Então, nós temos aí, dentro da granja, vários fatores, como você mesmo mencionou aí, como o que a gente pode interferir mais diretamente, que é a nutrição e a sanidade dessas aves, né? Quando nós temos galpões totalmente automatizados e climatizados, isso melhora um pouco, porque a gente tem um controle total da temperatura e isso interfere diretamente em todo o processo de produção, ali no processo químico de produção da casca pela galinha. Mas quando a gente tem, por exemplo, galpões que são abertos, né, que não são climatizados, então aí com a temperatura ambiente, tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a questão da temperatura. Então, essas variações de temperatura, especialmente quando a gente tem extremos de temperatura, e mais para o muito quente do que para o frio, né? A gente tem uma variação muito grande em função da fisiologia da ave, e isso afeta bastante a qualidade de casca de ovo. Entendi. Então, aquele ambiente climatizado é um dos principais fatores, né, que ajuda, digamos, a equilibrar ali mais o ambiente. E falando da parte nutritiva, né, nutricional, também influencia aí na qualidade dessa casca, Daniela? Sim, se a gente pensar em nutrição, né? Hoje a gente está num nível bem alto quando a gente se refere à nutrição dessas aves e a exigências nutricionais. A gente trabalha com as exigências nutricionais bem certinhas, isso muito estudado pelas genéticas, pelas universidades. Então, a gente tem um controle bem grande dessa nutrição. Só que, como a gente tem alguns fatores externos, às vezes a gente precisa fazer algum ajuste nessa questão nutricional, e aí normalmente, o primeiro ponto que a gente olha é a questão do cálcio, que é o principal componente ali da casca do ovo. Então, a gente consegue fazer esse manejo e independente se a gente tem fatores externos ou não. Então, um exemplo que a gente tem muito clássico, que é, por exemplo, agora em setembro costuma dar aqueles picos de calor, né? Aquelas semanas que começam a esquentar e dão aqueles picos de calor. A ave sente esse calor, né? E aí ela acaba comendo menos, e assim como a gente, né? Quando está com muito calor, então a ave acaba comendo menos, e se ela come menos, ela não come tudo o que ela precisa, porque a ração está ali à vontade para ela, né? Então, às vezes a gente precisa fazer um rebalanço nutricional dessa ave, dessa ração, concentrar um pouco mais os nutrientes
para que aquele pouco que ela coma tenha todos os nutrientes necessários, e aí também para poder fazer a casca, tanto para a mantença dela, quanto para a melhora da casca do ovo. Então, ela vai ter, por exemplo, uma quantidade de cálcio ali suficiente para poder, para ela, para toda a parte fisiológica dela, mas inclusive para a formação da casca do ovo. E aí sim a gente vai ter uma qualidade de casca ótima, que é o que a gente quer, porque isso vai refletindo em toda a cadeia de produção. Se eu não tenho uma casca de ovo bem formada, eu vou começar a ter problemas, como se disse, no transporte, quando eu vou fazer a classificação, e eu não quero que esse ovo ele chegue quebrado ou trincado para o consumidor. Com certeza, né? E aí a gente tem, então, todo esse aporte em relação ao cálcio, a gente também tem aquela questão do ambiente mais climatizado e a questão, por exemplo, no transporte, né? Porque a gente imagina os cuidados ao longo de toda a cadeia, não só ali na fase e por parte do produtor, né? Que isso sim pode vir a ser perdido ali nos cuidados com transporte, com logística. Isso também é bastante relevante, né? O que vem sendo passado e até pela questão das embalagens também, Daniela. Sim, a gente costuma comentar que quando pensa em qualidade de ovo, a gente não pensa separado. É um problema do produtor, é uma responsabilidade das classificadoras e da embalagem, ou é uma responsabilidade só do consumidor. É uma cadeia, então a gente precisa que todo mundo esteja envolvido ali. Uma coisa muito importante que a gente precisa orientar, e a gente orienta não só o consumidor final, mas aí os nossos clientes, as redes de supermercados, enfim, quem está trabalhando com o ovo, é um produto muito frágil, né? É um alimento muito frágil. Então, a gente precisa ter um cuidado nesse transporte, precisa ter um cuidado no armazenamento. Não posso jogar uma caixa de ovo, eu preciso ter um cuidado de carregar essa caixa de ovo de forma que ela não tenha quedas. Quando a gente vai fazer a exposição desse ovo, fazer a exposição correta, né? Não deixar o ovo em pé, deixar o ovo bem ajeitado nas gôndolas do supermercado para que ele não tenha pilhas muito grandes também, porque ele é frágil, ele acaba, por mais que seja um ovo de qualidade, uma casca de qualidade, é um produto frágil, né? E assim o consumidor até chegar à sua casa. Então, claro, quando a gente pensa em transporte, é a cadeia como um todo. Quando a gente pensa em embalagens, cada vez mais a gente procura ter embalagens que acomodem bem o ovo, e um ovo bem acomodado, ele é um ovo que vai estar protegido pelas embalagens, né? Então, isso vai ter o reflexo quando o consumidor chegar para comprar o ovo. Ele vai comprar aquele ovo, ele vai olhar, ele não precisa ficar checando. Aquele ovo ele já foi inspecionado, então é um ovo que vai chegar para ele, provavelmente sem ovos trincados, né, com qualidade de casca boa, sem ovos sujos, e isso ele vai seguir, vai levar para a casa dele, ele vai ter essa segurança tomando esses cuidados também, apesar de ser uma embalagem que protege o ovo, mas ele também precisa seguir esses cuidados. Muito bom você falar isso, né? Porque acaba que passa, assim, toda uma responsabilidade, não só por parte do produtor, mas para toda a cadeia, né? Então, gostei que você mencionou isso de forma bastante assertiva, quando você coloca ali toda a responsabilidade ao longo da cadeia. Ainda como os desafios, né? Para a gente tentar minimizar aí essas perdas, porque às vezes a gente colocando 3% parece uma margem até razoavelmente pequena, mas quando a gente pega em volume, em números, é muito expressivo, né? Como fazer, então, para diminuir, né? Quais são esses recados finais para a gente deixar aqui bem claro? Olha, bom, então voltando um pouco, né, que como eu acabei de dizer, é uma responsabilidade de toda a cadeia, tá? Então, se nós começarmos ali com o produtor, ter uma nutrição adequada, uma ração bem balanceada e fazer as adequações dessas rações e fazer uma reformulação dessas rações de acordo com o dia, de acordo com o momento daquela ave, né? Em aves velhas, novas, e adequando com a temperatura, adensar um pouco os nutrientes, fazer um adensamento dessa ração,
para que as aves recebam principalmente rações balanceadas. O cuidado com algumas enfermidades dessas aves também, que podem ter alguma interferência de qualidade de casca, somente de qualidade de casca. Então, o cuidado com a ave como um todo. O cuidado na classificação e o cuidado com o transporte e seguindo aí toda essa cadeia de cuidados até o consumidor. Muito bom. Qual que é o recado do Instituto Ovos Brasil nesse Dia do Agricultor para todos os produtores de ovos, né? Qual que é a mensagem que fica? Bom, temos hoje aí o Dia do Agricultor, parabenizar a todos, não só os produtores de ovos, mas toda a cadeia que está envolvida aí de produção de grãos. Eu acho que os produtores de ovos dependem também desse pessoal que trabalha, desses agricultores que trabalham na cadeia de grãos. E essa cadeia, e esses também entram nessa cadeia, né, com a gente. Então, essa produção de ovos, ela vem desde os grãos. Então, a gente trabalha junto e a gente quer seguir trabalhando junto com essa parceria e movendo aí essa cadeia produtiva aí tão importante para a produção dessa proteína aí de qualidade, acessível, né, a todos. Com certeza. Muitíssimo obrigada, então, por estarem aqui com a gente nesse dia especial, o Dia do Agricultor. Um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, ótimo dia, Renata.